No princípio, existia a grande indefinição. O caos ainda não havia sido dividido e a terra e o céu eram um. Então, o primeiro deus, Pangu, separou toda essa indefinição. Ele começou a dividir o puro do impuro e assim iniciou a formação do universo da maneira como conhecemos hoje. No exato local em que essa divisão aconteceu, surgiu uma ilha chamada a Montanha das Flores e dos Frutos. No topo dessa montanha havia uma pedra bastante especial, que desde o início da criação recebeu a verdade dos céus, a beleza da terra, a essência do sol e o esplendor da lua. A pedra recebeu tanto poder dessas fontes que se tornou um recipiente de vida. Assim, surgiu um ovo da pedra. Com o passar do tempo, o vento moldou o ovo até que ele se tornou um macaco de pedra. O animal ganhou vida e um de seus primeiros atos foi disparar raios pelos olhos que foram tão longe que atingiram o grande imperador de Jade, a divindade suprema governante dos céus. Isso era um feito e tanto. Mas como o imperador percebeu que o macaco vinha das terras de baixo, não deu muita relevância. O macaco começou a viver e rapidamente se envolveu com outros animais e macacos. Certo dia, os primatas encontraram uma enorme queda d'água. Um dos macacos disse que aquele que ultrapassasse a queda e voltasse vivo deveria ser o rei. O macaco de pedra aceitou o desafio. Dentro da cachoeira, ele não só sobreviveu, como achou um incrível esconderijo que poderia servir de abrigo. Quando ele mostrou a descoberta para os macacos, eles ficaram maravilhados. Todos se mudaram para lá e proclamaram o macaco de pedra como rei. O novo governante proibiu ser chamado de Pedra e todos agora o chamavam de Rei Macaco Bonitão. Por incrível que pareça, esse é o início da história de Sun Wukong, o rei macaco da mitologia chinesa que venceu mais deuses do que Kratos. Rapidamente, o rei macaco percebeu que sua vida era boa, mas que ele teria um fim muito em breve. A fim de não estar à mercê da morte e do rei do inferno, ele buscou a imortalidade. Um de seus súditos disse que os únicos que não estavam suscetíveis a isso eram os Budas, os sábios e os imortais. O rei macaco precisaria atingir a iluminação para se tornar como um deles. O macaco então saiu em uma jornada até o continente, onde viu humanos pela primeira vez. O encontro não foi muito amigável, já que ele só queria saber dos Budas, sábios e imortais. Além disso, ele roubou as roupas de um pobre homem para se vestir como ser humano. No entanto, os seres humanos sempre estavam mais preocupados com a fama e a riqueza do que com o destino. Portanto, não sabiam muito sobre esses seres iluminados. Bom, de tanto procurar, o rei macaco acabou achando um imortal em uma montanha. Seu nome era Patriarca Subhuti. O macaco logo se apresentou como um discípulo, ansiando aprender o caminho sagrado. Subhuti foi justamente quem chamou pela primeira vez de Sun Wukong, que quer dizer macaco nascido do vazio. O patriarca ensinou várias magias para o Wukong. Ele aprendeu a fazer as 72 transformações que podiam transformá-lo em quase tudo que podemos encontrar na Terra. Além disso, aprendeu a nuvem cambalhota, um método de locomoção usando as nuvens, o que permitia ao macaco cobrir uma distância quase equivalente a 100 mil quilômetros em um único salto. No entanto, certo dia, o macaco se transformou em um pinheiro para impressionar algumas pessoas. Seu mestre imortal não gostou nada disso e afirmou que as magias não podiam ser mostradas displicentemente aos outros. Por causa disso, Wukong foi banido do lugar de treinamento. Quando ele voltou para a Montanha de Flores e Frutos, o lugar estava sendo governado por um terrível demônio. O demônio tinha uma poderosa armadura e uma grande espada. Nada disso foi páreo para o macaco, que venceu a luta com suas habilidades e sem usar qualquer arma. O Kong conseguia se transformar, era rápido, forte e ainda por cima, seus pelos podiam virar mini-cópias dele. Com isso, foi fácil derrotar o demônio e todos os seus subordinados. O Kong se apossou da arma do inimigo e resolveu militarizar seu reino para se prevenir de ataques futuros. Ele invadiu um país próximo e roubou diversos armamentos, levando todos para seus companheiros macacos. Seu exército aprendeu a lutar e a usar armas debaixo do governo do grande e poderoso macaco rei.
O animal imortal, porém, não estava satisfeito com a fraca arma que tinha. Ele queria mais. Seus subordinados contaram a ele sobre o palácio de um dos reis dragões que ficava dentro do mar. O rei dragão, de nome Ao Guang, entregou várias de suas armas para o Kong, mas ele achou todas leves. Até mesmo a alabarda, a mais pesada do palácio, parecia fraca demais para ele. No entanto, um certo item mágico do lugar estava brilhando há alguns dias. O objeto era um pilar gigantesco que havia sido utilizado muitos anos antes para segurar os mares e rios. O Kong conseguiu retirar o imenso pilar, que automaticamente diminuiu de tamanho e se tornou um ótimo bastão de luta, ainda que pesasse mais de 6 toneladas. Não satisfeito, o macaco ameaçou usá-lo no Rei Dragão caso não recebesse roupas e armaduras adequadas. Ao Guang pediu ajuda a seus outros irmãos Reis Dragões, que doaram roupas e armaduras o suficiente para deixar o Kong completamente pronto para a batalha. Isso incluía até sapatos feitos para andar nas nuvens. Tudo bem, ele havia se tornado muito forte. Mesmo assim, chegou o dia de ser levado ao submundo. 2 encarregados de trazer a morte levaram o Rei Macaco até a entrada do Reino da Escuridão. Ele, obviamente, não aceitou. Derrotou todos ali, incluindo os reis do mundo inferior, e exigiu ter seu nome retirado do livro da morte. O Kong apagou toda a seção dedicada aos macacos, conquistando a imortalidade mais uma vez, e dessa vez para todos seus amigos. Toda essa confusão feita no mar e no submundo acarretaram reclamações para o Imperador de Jade, o grande governante do universo. Ao invés de ordenar um ataque contra ele, o Imperador o convidou para morar no Reino Celestial. O Kong aceitou o convite, mas não por muito tempo. Quando chegou lá, percebeu que sua função seria a de um mísero cuidador de estábulo. Então deixou o local e voltou para sua casa. Seus súditos aprovaram a atitude, já que, para eles, o Kong não deveria aceitar outro título a não ser o de Grande Sábio, equivalente aos céus. O Rei Macaco gostou tanto da ideia que exigiu que todos o chamassem assim. Quem não gostou foi o Imperador de Jade, que enviou poderosos soldados para resgatar seu antigo cuidador de estábulos. O Kong conseguiu derrotar todos, inclusive o Príncipe Neza, um dos guerreiros mais poderosos do céu. A batalha deles fez tremer céu e terra. Os dois se transformaram em diversas criaturas, até mesmo uma gigantesca, com centenas de braços, com diversas armas em cada mão. Para controlar a situação, o imperador decidiu reconhecer o título de Grande Sábio equivalente aos céus e dar um novo cargo para o macaco, o de Guarda do Pomar de Pêssegos. Na história, essas frutas são mágicas e concedem imortalidade a quem as come. Bom, claro que ele comeu alguns enquanto fazia a guarda. Certo dia, os céus resolveram dar um banquete. Sun Wukong, porém, não foi convidado. Como vingança, ele consumiu o licor divino, um dos principais atrativos do banquete, e ainda roubou algumas pílulas da imortalidade presentes no palácio. O Rei Macaco voltou para a Montanha das Flores e Frutos, onde seus subordinados o aguardavam, e dividiu as pílulas com eles. A partir daí, estava praticamente decretada a guerra entre o macaco e o Reino Celestial. Hordas de deuses vieram para capturar o macaco, mas não eram páreo para ele. O único que conseguiu se equiparar ao primata foi o sobrinho do Imperador de Jade, Erlang, o maior guerreiro dos céus. Ajudado por outros 7 sábios, Erlang conseguiu capturar o Kong. Eles tentaram executá-lo com todos os métodos e armas possíveis, mas nada funcionou. Resolveram colocá-lo em uma fornalha como punição. O objeto conseguiu segurá-lo por um tempo. Só que ele logo se libertou e voltou a destruir e derrotar tudo e todos no Reino Celestial. O Imperador de Jade não sabia mais o que fazer. A única opção vista por ele foi chamar o inigualável e todo-poderoso Buda. Buda propôs um desafio para o macaco. Caso o Kong conseguisse pular longe o bastante para sair da mão direita de Buda, ele venceria. Sun Wukong saltou e voou o mais rápido e longe possível, até chegar ao que imaginava ser o fim do universo. Ele tinha ido tão longe que não via nada além de 5 pilares. Para comprovar seu feito, o macaco escreveu:
O grande sábio esteve aqui no pilar do meio e ainda urinou nele. Depois disso, retornou para a presença de Buda, alegando que havia superado em muito a distância em que a mão do iluminado podia chegar. No entanto, Buda disse que Wukong havia perdido a aposta e mostrou sua mão direita. Em seu dedo do meio estava escrito justamente o que o macaco havia escrito, e além disso, estava com um cheiro meio estranho. Os 5 pilares no fim do mundo nada mais eram do que os dedos de Buda. Utilizando seus dedos como grandes montanhas, Buda soterrou o macaco e finalmente prendeu o monstro. A ameaça aos céus tinha finalmente acabado. Bem, pelo menos por enquanto. Obrigado pela companhia e até mais.